família, eu sou a professora Tuane e hoje eu vim trazer algumas propostas para serem realizadas com as crianças em casa. As propostas que eu trago aqui são para as crianças pequenas, as crianças da pré-escola 2, crianças a partir de 5 anos. Hoje eu vou trazer duas propostas de brincadeiras e interações para serem realizadas no momento oportuno com as crianças aí na casa de vocês. Lembre-se que é preciso reservar um espaço e um momento da semana para que vocês possam realizar essas atividades com as crianças. Nas nossas propostas de hoje, a primeira delas vai ser o jogo da memória. Essa proposta é muito divertida, porque o jogo da memória é um jogo muito conhecido, um jogo muito legal, que eu acredito que todos nós já jogamos um dia, não é mesmo? Bom, essa proposta ela tem como objetivo desenvolver a coordenação motora da criança, a noção espacial, ajudar a desenvolver o raciocínio lógico, entre muitas outras coisas, como, por exemplo, estimular o desenvolvimento sensorial da criança. Para essa proposta, nós vamos usar os seguintes materiais. Vamos usar tampinhas de garrafa, também podemos usar papelão, pratinho de isopor, pincel, folha para a gente poder marcar as tampinhas, lápis de cor, se você quiser colorir. E uma ideia muito interessante também é a gente usar o carvão para riscar o tabuleiro no chão. Fica aí a sugestão. Ou seja, vai da criatividade sua e da sua criança também. A gente traz aqui algumas sugestões que podem ser exploradas de várias maneiras. Uma coisa muito importante é não esquecer de, primeiramente, antes de começar a realizar a proposta, é fazer a higienização de todas as tampinhas. Bom, vamos lá? Vamos começar fazendo o nosso tabuleiro. O tabuleiro ele é seguido de 3 linhas, né, na horizontal e 3 linhas na vertical. O objetivo do jogo é fazer com que 3 símbolos fiquem alinhados, tanto na linha horizontal, vertical ou diagonal. E como que a gente pode marcar os nossos símbolos nas nossas tampinhas? A gente pode fazer daquele jeito tradicional, com o X e o O, ou X e bolinha, ou então também podemos usar das letras iniciais de cada jogador. Que tal? Olha que legal. Podemos usar, por exemplo, a letra inicial do nome da criança e a letra inicial do nome do adulto que vai jogar com ela. Isso daí já é uma forma da gente estar trabalhando as letrinhas. Olha que legal. Uma sugestão também, podemos usar formas geométricas. Pode deixar a criatividade fluir. Bom, aí o objetivo é fazer os segmentos, né? Por exemplo, aqui nós temos as 3 bolinhas na diagonal, ou as 3 na vertical, na horizontal. Lembrando que é uma vez de cada. Uma vez a criança, outra vez o adulto, assim sucessivamente, até que seja feito a sequência dos 3 segmentos. É muito importante a gente frisar que essa proposta também tem como objetivo ajudar a criança a entender um pouco mais sobre as regras, porque todo jogo tem uma regra, toda brincadeira tem uma regra, e essa regra ela precisa ser seguida. Então, é nesses momentos de brincadeira, de interações, que as crianças entendem um pouco mais sobre o cumprimento das regras. E depois de toda essa brincadeira, depois de toda essa diversão, que tal registrarmos isso no caderno? Chame a criança para pegar o caderninho dela e registrar com a sua ajuda quantos pontos cada jogador fez. Peça para a criança escrever o número de pontos e converse com ela sobre quem tem o maior número de pontos, quem fez mais pontos. Peça também, ela pode relacionar essa quantidade, demonstrando através de um desenho. E depois disso tudo, não se esqueça de pedir para que a criança faça o nome dela, escreva o nome dela e também escreva a data da realização da proposta.
Lembre-se que sempre quando formos escrever a data, mostre para a criança um calendário. Ele pode ser tanto o calendário de papel, quanto o calendário do celular. Na nossa segunda proposta, nós vamos continuar brincando. A nossa segunda proposta é o jogo da memória com tampinhas. Essa proposta, além de trazer muita diversão para a criança e para toda a família, tem como objetivo desenvolver a percepção da criança, a ensinar ela a respeitar regras, a desenvolver a coordenação motora e vai ser muito legal para vocês estarem fazendo aí em casa, vai ser um momento de interação muito bacana. Para essa proposta, nós vamos usar os seguintes materiais. Tampinhas de garrafa, só que dessa vez nós vamos usar tampinhas de garrafa de apenas uma cor. Aqui, por exemplo, eu tenho tampinhas de garrafa branca. Vamos usar também gravuras. Eu dou uma sugestão aqui para vocês, para serem usadas gravuras de frutas. Mas também pode ser usada outras gravuras que a criança queira, como por exemplo aqui também eu tenho gravuras de animais. Aí pode ser recortada essas gravuras de revistas, jornais. Para você que tem internet também pode imprimi-las. Ou então, uma sugestão mais legal ainda é que a própria criança faça sua gravura. Ela pode desenhar sua gravura, colorir com lápis de cor e depois recortar com a tesoura. Lembrando que sempre que a criança for usar a tesoura, ela precisa de auxílio de um adulto para estar supervisionando e a criança nunca deve usar uma tesoura com ponta. Crianças sempre usam tesoura sem ponta, vale a pena lembrar disso. Bom, é importante lembrar também, como é um jogo da memória, as gravuras precisam ser iguais. Então, nós precisamos de um par de gravuras, ou seja, 2 gravuras iguais. Aproveitando esse gancho, nós vamos conversar com as crianças, relembrá-las do conceito de par. Relembrar, o que é um par? Um par são duas coisas. Por exemplo, nós temos 2 olhos, 2 ouvidos, 2 mãos, 2 pernas. Então, isso já é um gancho, é muito importante para estar lembrando a criança do que é um par. Bom, após recortar as gravuras ou então desenhar, as crianças vão usar a cola e vão colar a gravura aqui, ó, no fundo da tampinha. Depois de todas as tampinhas coladas, a gente vai esperar alguns minutinhos para a cola secar. Lembrando que quanto mais tampinhas, mais gravuras, consequentemente mais peças. Bom, após as figuras estarem secas, vocês vão olhar as tampinhas todas e pedir para que a criança memorize. E você adulto ou os outros membros da família que vão jogar também. Todos memorizam as figuras e vai pedir para que a criança vire todas as tampinhas, ficando com o fundo para cima. Depois disso, para aumentar ainda mais o desafio, vai pedir para que a criança embaralhe as tampinhas. Aí depois, cada participante vai tirar uma tampinha, colocar no mesmo lugar, tirar a outra tampinha, colocar no mesmo lugar. São figuras iguais? Não, então não fez um par. Então, o participante vai ter que virar a tampinha, colocá-la no mesmo lugar e é a vez do outro. E assim sucessivamente até que todas as tampinhas acabem. Vence o jogo aquele que fez o maior número de pares. Lembrando que é muito importante essa brincadeira com a criança, além de estar desenvolvendo a percepção dela, raciocínio, memorização, também ajuda muito na questão das regras. A criança aprende as regras do jogo, que cada um tem a sua vez de jogar, que tem que esperar a sua vez, que se ela fez o par, ela joga porque assim, fez o par, eu continuo até eu errar. Se eu errei, é a vez do próximo. Então, esse jogo é muito bom para ajudar a criança nesse sentido, de entender que ela tem que esperar a vez dela. Bom, depois desse momento de diversão,
que vai ser muito legal. Você vai pedir para que a criança pegue o caderno e registre lá na folha do caderno as gravuras, por exemplo, aqui, que eu usei as das frutas. Então, eu vou pedir para que a criança desenhe quais as frutas que ela fez no jogo. Né? Abacaxi, então ela vai desenhar um abacaxi. Pera, vai desenhar a pera. Limão, desenha o limão. E assim sucessivamente. E com a sua ajuda, a criança vai tentar fazer a escrita, mas é a escrita espontânea do nome dessas frutas, ou seja, quais gravuras ela fez. Após isso, vai pedir para a criança colorir, para deixar o caderno assim bem colorido, tudo que ela desenhou ela deve colorir e escrever o nome, lembrando que é muito importante a escrita do nome completo. Ou seja, a criança, com a ajuda daquela ficha que o adulto escreve, o nome completo dela, ela vai fazer o nome escrito dela todinho. Ah, e outra coisa também é a data. Lembre-se sempre de mostrar o calendário para a criança, que pode ser o calendário tanto do papel ou do celular, para que a criança faça a data da realização das propostas. Bom, após todo esse momento de diversão e brincadeira, como a gente sempre fala aqui, é muito importante que a criança participe do momento de organização dos espaços e da organização do material. Então, após a brincadeira, chame a criança para guardar todo o material que foi usado e também para limpar os espaços. Bom, outra coisa que nós professoras sempre falamos aqui é que cada criança tem o seu tempo. E é muito importante que esse tempo seja respeitado. Então, algumas crianças têm um pouco mais de facilidade para desenvolver sua escrita. Algumas outras necessitam um pouco mais de tempo. Então, por isso, respeite sua criança. É muito importante. Além disso, é muito importante que as crianças sejam acompanhadas de perto em todo o processo da proposta e também sejam ouvidas com muita atenção. Essas propostas proporcionarão às crianças aprendizagens como estimular a atenção, a concentração e a memória, comunicar-se expressando ideias e opiniões, desenvolver a coordenação motora, a percepção espacial e a lateralidade, sequência numérica através de jogos que envolvam relacionar números com quantidades, desenvolvimento cognitivo e do raciocínio lógico, explorar as anotações numéricas em diferentes contextos, hipóteses descritas de palavras e números, reconhecer a escrita própria do nome. As propostas para as crianças da Pré-Escola 2 serão apresentadas todas as segundas e quinta-feiras, aqui no canal 5.2 e também nos acompanhe na nossa ferramenta do Palmas Homeschool. Muito obrigada e até a próxima!